Tudo bem, pessoal? Então hoje um vídeo com spoiler sobre The Woman in the Window, A Mulher na Janela, que é o novo filme da Netflix. Eu comentei na crítica sobre todo o processo de refilmagem também da venda dos direitos da Disney para a gigante do streaming. Então a obra do A.J. Finn, essa aqui é a nova versão, com a capa do filme. Eu vou sortear para os membros do canal agora no mês de maio. Tem uma versão em português também, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu tinha feito na temporada passada vídeos assim, analisando a adaptação no cinema. Me lembro de ter feito com Hillbilly Elegy, Era Uma Vez um Sonho, com o filme do Kaufman também. Estou pensando em acabar com tudo. Em breve pretendo soltar um vídeo com recomendações de leitura de grandes livros que devem virar filme. Por exemplo, estou lendo um agora maravilhoso, que é esse aqui, House of Gucci, que vai virar um filme aí, tem um elenco super estrelado e que eu tô aguardando bastante por ele. Mas então vamos iniciar a nossa discussão sobre The Woman in the Window, a obra do A.J. Finn. Quero fazer uma consideração inicial. Eu separei alguns tópicos aqui só para seguir o fio, mas eu quero fazer a seguinte consideração inicial. É muito difícil trabalhar com uma adaptação que, por sua vez, busca constantes referências no cinema. Então você tem frequentemente a personagem principal falando sobre como ela ama filmes, sobre como ela gosta do Alfred Hitchcock. É claro que Janela Indiscreta de 54 é a grande referência, é a grande fonte de inspiração, mas uma coisa é um livro. Como você leva tudo isso para o mundo do cinema, como você consegue explorar a linguagem do cinema para contar a sua história. Quem esteve responsável pela adaptação do roteiro de The Woman in the Window foi o Tracy Letts. E eu lembro que o filme passou por todo esse processo de refilmagens e eu quero compartilhar um pensamento com vocês. Eu tenho certeza que se esse filme tivesse sido produzido e pensado para distribuição em uma grande plataforma de streaming, Netflix, Apple, Amazon, sem essa necessidade de buscar pela bilheteria, sem essa necessidade de buscar pela sessão de teste, sabe, para agradar o público, como era o caso de The Woman in the Window, que teria lançamento nos cinemas, eu creio que nós não teríamos uma interferência. Eu creio que o diretor e os produtores seguiriam com a base inicial da história. Hoje em dia existe uma grande preocupação dos executivos que diz respeito ao que o espectador vai gostar de assistir no cinema e o que ele não vai gostar. E pelo que eu li nas entrevistas nessas últimas horas, depois do lançamento do filme na Netflix, é muito provável que a primeira base de The Woman in the Window, antes da refilmagem, tenha modificado toda a estrutura final da história. Talvez tivesse se encaminhado para algo parecido com o que o Kaufman fez em Estou Pensando em Acabar com Tudo. Segue boa base da história, só que aí modifica o final e cria quase que um filme ame ou odeie. Mas The Woman in the Window, para mim, no geral, como filme, serve como mera introdução ao livro. Os personagens estão lá, a cadeia de eventos é a mesma, mas na maioria das vezes existem simplificações imperdoáveis. E o potencial do cinema para conseguir estabelecer essas pontes, e é um livro que constantemente referencia o cinema, mais uma vez eu tenho que falar aqui para vocês, sequer é explorado. Então parece que durante todo esse processo de revisão de conceito que ocorreu nos últimos 2 anos, tendo em vista refilmagens e um novo corte, parece que todo mundo se contentou com uma história genérica, o que é uma pena. Mas vamos ao livro, pessoal. Então nós temos aqui um livro que tem 100 capítulos. Se você não leu, pode perguntar, nossa, 100 capítulos? Mas eles são bem curtos, tá? Eles são bem curtos, analisam memórias ou situações específicas da protagonista, a Ana. Vou dar um exemplo para vocês. No capítulo 7, a Ana fala sobre a sua relação com o cinema, dos filmes que ela gosta. Ela diz, por exemplo, que tem um carinho enorme pelo Hitchcock e pensa até mesmo em filmes que poderiam ter sido dirigidos pelo Alfred Hitchcock. Fala muito do estilo que ela gosta, suspense, thrillers e filme noir. Ela gosta, por exemplo, da franquia The Tin Man, da década de 1930, e aí ela cita já para o filme noir, por exemplo, Gaslight, A Meia Luz, de 1944, e Double Indemnity, de 1944 também. Eu acredito que essa divisão em um número maior de capítulos é legal porque você estabelece metas diárias. Vou ler 10 capítulos, são 10 capítulos curtinhos. Foi isso que eu fiz, porque eu tive uma certa dificuldade para engajamento dessa história durante as primeiras 60, 70 páginas, especialmente. Ou você pode seguir também a marcação dos dias. Essa história começa no dia 24 de outubro e ela vai até o dia 14 de novembro, com um epílogo de 6 semanas depois. Temas do livro. É claro que nós temos uma discussão especial sobre isolamento por conta da situação da protagonista, por conta da agorafobia. Mas temos também espaço para desenvolvimento de tópicos como trauma, dificuldade para aceitar a morte de pessoas queridas,
questões sobre casamento no geral, desde fidelidade até felicidade. E durante a leitura do livro, eu acredito que a gente consegue estabelecer tranquilamente 3 storylines para depois seguir para o plot principal dessa história. A primeira seria a relação da Anna com seu marido e com a sua filha, diálogos e memórias, e isso encaminharia para um plot twist subsequente. Como a Anna espiona os seus vizinhos também, como ela cria todo um hábito, a sua questão da câmera, como ela manipula, como ela gosta de ficar na janela analisando a vida dos outros e pensando sobre isso. Além disso, os próprios hábitos que a Anna cria durante o seu isolamento. Assistir filmes, tomar sempre vinho, abusar, quem sabe, dos remédios, além da participação de fóruns na internet. Aos poucos, durante a leitura, a gente começa a desconfiar que a Anna não é uma narradora confiável. E aí, quando envolve o plot principal da história, que seria a relação dela com a família Russell, isso fica evidente. É essa ideia que o autor quer te passar, porque ela conhece uma mulher, a Jane, ela cria uma relação com ela e certo dia ela vê a Jane sendo esfaqueada e acaba chamando a polícia. A questão é a seguinte, quando a polícia começa a discutir com a Anna e a buscar as suas memórias, eles, claro, que olham para a sua situação, olham para o abuso de álcool, abuso de remédios e pensam: é um delírio. Ela estava assistindo um filme também, então acabou delirando. A Jane está aqui, então o desafio principal do livro é conseguir perceber se a Anna está falando a verdade ou se ela está realmente delirando, ela está mentindo. Existe a preparação desde muito cedo para uma grande revelação final e nós temos uma que outra indireta do autor. Muitas pessoas perguntaram no meu vídeo de crítica, mas vale a pena ler o livro? Eu não curti tanto assim o filme, será que o livro vai ser melhor? E o que eu posso falar para vocês, no meu caso, quando eu li pela primeira vez em 2019 e agora para fazer esse vídeo eu acabei revisando algumas páginas, no meu caso foi o seguinte, eu tive uma dificuldade bem grande para conseguir engajamento nessa história, como eu falei. Então as primeiras páginas foram tanto quanto complicadas, porque é muito arrastado, o desenvolvimento é bem lento mesmo. O autor ele dá muita ênfase para a situação da Anna, só que a partir do momento que você tem o desenvolvimento da história e a relação dela com a família Russell, você nota que justamente essas questões iniciais sobre o seu casamento, sobre a sua relação com a família, sobre a relação dela com outros profissionais da área da saúde, bom, tudo isso tem um porquê. Então se você curte uma leitura mais direta, mais dinâmica, talvez essa não seja a melhor opção para você, sabe? É um suspense lento com vários plot twists. Bom, vamos continuar analisando os plot twists junto do filme da Netflix. O primeiro grande plot twist do livro ocorre quando nós descobrimos que o marido da Anna e que a sua filha morreram em um acidente de carro. E aí é claro que a condição da Anna é decorrente justamente desse trauma. Na leitura do livro isso tem um grande impacto sim, porque a Anna traz memórias íntimas sobre a sua relação com eles e sobre como sente saudade, como ela sente falta desse contato, mas a gente consegue perceber também de que tinha algo errado. O autor ressalta muito a condição de isolamento, faz menções sobre fantasmas, então existe a rejeição, sabe? Ela não quer acreditar que eles, na verdade, morreram. O que acontece no filme é que tudo isso é extremamente simplificado porque basicamente descarta o principal fator que deixou a Anna naquele estado. Seria difícil trabalhar com essa surpresa porque muitas vezes o livro quase que organiza os diálogos de marido e filha como se fossem vozes da cabeça dela. Mas eu lembro que o Kaufman tinha um trabalho que eu considero muito mais complicado e conseguiu entregar um resultado muito bom na minha opinião. Esse plot twist inicial para mim é o belo exemplo de como o filme ele segue praticamente toda a base do livro, só que parece que escolhe os melhores momentos a cada 5 capítulos e tenta resumir isso para o espectador com algumas linhas de diálogo não muito inspiradas assim. A aposta, como eu disse na crítica, é 100% no talento da Amy Adams. Existe uma estranha pressa na conclusão dessa história que eu acho que ela é sentida até mesmo por quem não leu o livro, e eu vi comentários desse tipo no canal, mas eu cito 2 outros momentos. Primeiro, o livro ele dedica muito tempo para a construção da Anna como uma narradora não confiável. O filme ele tenta trazer isso a partir da bebida, a partir dos remédios e tenta intercalar uma que outra cena de filme. Aí a gente teria o confronto da Anna com os Russell e com os investigadores. Só que no livro essa relação tem em conta outros profissionais que ajudam a Anna, como que ela entra num fórum da internet com outras pessoas que também passam
expor problemas desse tipo e como ela busca ajudar essas pessoas e também conseguir palavras de conforto. Toda a questão que envolve a Anna propriamente como personagem, o estado mental da Anna, não é bem explorada no filme, na minha opinião. Eu acho que o filme foca muito bem em pequenos detalhes que fazem a diferença sim e ajudam na imersão. A relação da Anna com a sua câmera, toda a questão da casa, que é muito bem ambientada, ela é bem construída, lembra momentos do livro, sim. A dificuldade da Anna para dar um passo na rua, por exemplo, e aí no livro tem um porquê do guarda-chuva, que é bem explicado, no filme isso passa batido, mas parece que o processo de adaptação focou tanto em detalhes, como se esses detalhes fossem fazer a diferença para quem lê o livro e para quem estava aguardando muito por esse projeto. Aí a história acaba sendo superficial e apenas introdutória. Por exemplo, no livro, a Anna também tem dúvidas se ela viu aquele assassinato ou se ela estava apenas delirando. E ela busca por ajuda de outras pessoas para investigar o passado da família Russell. O filme acaba simplificando ao extremo ao colocar tudo isso apenas na procura nas redes sociais. Eu noto que até um momento, sim, o filme segue toda a base do livro. A partir do encaminhamento final, nós temos duas grandes diferenças que eu penso que foram organizadas durante o processo de refilmagem. A primeira grande diferença, a relação da Anna com o David, que é o seu inquilino. No filme ele acaba sendo assassinado por conta do grande plano do Ethan, que a gente já vai discutir mais sobre. No livro, eles têm um caso, inclusive. No livro, a Anna começa a considerar, olha, quem sabe ele pode ser o meu parceiro. Isso não dá muito certo, depois eles têm um conflito e ele acaba apenas indo embora. E a principal diferença na questão de encaminhamento de narrativa, sim, está no personagem do Ethan. No livro, a relação da Anna com o Ethan é completamente diferente. O filme basicamente corta várias storylines que seriam importantes para dar mais força para o final. Por isso que a noção de que o filme The Woman in the Window tem um final apressado, ela acaba sendo justificada sim, porque a Anna começa a pressionar o Ethan para ele falar a verdade. Tem toda a questão da revelação da foto, então ela diz pro Ethan, olha, o que aconteceu? E o Ethan fala, quem morreu não foi a Jane que você pensava, quem morreu foi a Katie. A Katie seria a minha mãe biológica, e ela teria sido morta pelo casal. O Alistair estava acobertando e a Jane teria dado uma facada nela. Então o Ethan garante para Anna que ele entregaria o casal para a polícia e aí o crime seria resolvido. E aí existe um plot twist, porque no livro o encaminhamento é o seguinte: como a Anna conseguiu ajudar esse menino que estava em uma família abusiva. E aí como que o crime foi solucionado, justamente por conta da sua experiência e por conta da sua leitura da situação. Só que aí a surpresa era que o Ethan estava enganando ela, ele era o assassino. Pelo menos existe certa coerência nessa virada no livro, ou seja, é bem mais complexo do que é apresentado no filme, onde você tem o David, o Ethan, a revelação sobre aquela foto e logo o encaminhamento final. E aqui eu gostaria de fazer um adendo sobre a minha percepção na conclusão dessa história. É o ponto fraco do livro, sem dúvida alguma, porque você tem vários plot twists. Desde cedo parece que você vai ter uma grande revelação, um super desfecho, mas isso não me convenceu muito. No filme, ao tentar explorar essa base, eles acabam criando uma cena que eu considerei embaraçosa e existiriam várias outras opções para Anna interagir com o Ethan. Eu acho que o filme acaba escolhendo a pior possível. Então é um filme muito estranho porque não descaracteriza a obra base, a gente não pode falar isso. Mas também tem aquela coisa, poderia ter sido muito melhor, tinha um potencial muito melhor. Sobre se vale a pena ou não ler o livro. Se você curtiu o filme, claro que vale a pena, sem dúvida alguma. Aí você vai ter a experiência completa. No mais, se você ficou interessado na leitura, tente dar uma chance, mas saiba que é uma obra divisiva e que o final da história não agrada muito também. O livro quase que tem uma relação ame ou odeie. Eu queria muito ter acesso, no mínimo, ao roteiro original, para ver o que mudou de 2019 para cá no processo de refilmagem e também de um novo corte. Eu sinto que o diretor Joe Wright, ele não quis o peso de ser um filme Janela Indiscreta 2.0, como se fosse uma nova versão mesmo, e por isso ele não dá tanta atenção pro hábito da Anna de espionar os vizinhos. Da mesma forma, ela faz tantas referências ao cinema, tantas referências a filmes, que me parece uma oportunidade desperdiçada aqui para, no mínimo, tentar resgatar isso em diálogos e não em imagens, em uma montagem para trazer algo mais profundo, como o filme tentou fazer
e, na minha opinião, deixou a desejar nesses casos. Para finalizar essa discussão com spoilers, eu queria saber a opinião de vocês. Quem leu o livro curtiu a adaptação? E se você não leu o livro, ficou desmotivado a ler, vai tentar procurar mesmo assim? Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!